Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no livro de Êxodo, capítulo de número 3, os versículos 10 a 12. Assim está escrito: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Esse é o texto que vamos meditar esta noite, falando sobre a chamada de Deus. Então vamos basear através do que Deus falou na vida de Moisés e discorrer sobre algumas exigências que são necessárias ou características que devem estar evidenciadas na vida daquele que é chamado pelo Senhor. Então, o texto que li apresenta-nos quando Deus se volta a Moisés, depois daquela experiência da sarça ardente. Deus revela-se para ele, diz o que estava vendo, o que estava sentindo e o que ia fazer. E para realizar o plano que Deus estava pronto a fazer, ele precisava de um homem aqui na terra, ao qual pudesse estar-lhe sujeito, submisso e atento às orientações que o Senhor Deus havia dar a ele, para que ele então, obedecendo à orientação de Deus, pudesse cumprir o propósito de Deus de livrar e de libertar o seu povo. Sobre o livramento de Israel e as maneiras como tudo foi feito, isso pode ser uma ministração para uma outra oportunidade. Mas o que queremos enfocar nesta noite é com relação à chamada. Moisés havia nascido no seio da sua família e na época do seu nascimento surgiu uma ordem do faraó, com medo de que os israelitas estavam crescendo no Egito, estavam se multiplicando, então ele deu uma ordem para que os meninos de 2 anos para baixo, ou melhor, as crianças das hebreias, quando fosse nascer, se fosse menino, era para que as parteiras o matassem, mas se fosse menina, era para deixar viver. E ocorre, neste caso aqui, que havia lá 2 parteiras que eram tementes a Deus, e quando Joquebede ela foi dar a luz a Moisés, elas então não mataram, trouxeram o menino com vida. E quando interrogado sobre o que tinha acontecido, ele disse: não, é que quando nós vamos chegar para fazer o trabalho, elas já deram a luz, então não há mais o que fazer. E com isso, então, Moisés foi levado para casa. Joquebede criou seu menino, escondeu por um período de tempo que lhe foi necessário. Quando não houve mais oportunidade para isto fazer, ela confecciona um cesto de juncos, coloca o menino, bebê, dentro deste cesto, coloca no rio Nilo e entrega nas mãos de Deus. E quando ela faz isso, Miriam, que era a irmãzinha mais velha que Moisés, fica observando. E o cestinho de junco, ele vai correndo, Nilo abaixo, e chega o momento que está lá a filha de Faraó banhando-se. E ela observa e escuta o choro do menino, e quando retira aquele cesto, vê aquela criança, as suas entranhas se movem, ela pega aquela criança, dá-lhe o nome de Moisés, quer dizer,
das águas o tenho tirado. E a irmã de Moisés corre lá e diz que se quer que prepare uma ama das hebreias para que cuide deste menino. E ela então consentiu. E Moisés retornou aos braços da sua mãe, agora como uma responsável assalariada para cuidar do menino para a filha de Faraó. E naquele tempo em que Joquebede educou a Moisés, na sua infância, na sua adolescência, no tempo que ele foi permitido estar com a sua mãe, ela certamente incutiu na mente e no coração de Moisés acerca do plano de Deus, acerca da promessa de Deus. E tudo o que ela falou a Moisés ficou gravado no seu coração. Não é sem razão que a palavra de Deus diz, lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então isto aconteceu com Moisés. E Moisés, quando chegou a certa idade para o preparo cultural, então ele foi para o palácio, para o Egito, e teve ali todas as portas abertas para a sua formação. Então Moisés foi criado pela filha de Faraó, foi instruído em toda a ciência do Egito. Portanto, Moisés era um cientista, arquitetura, agrimensura, astrologia, enfim, todas as ciências da época foram favorecidas a Moisés, foram abertas para ele. E ele então aprendeu tudo aquilo. E quando chegou a uma certa idade, a idade de 40 anos, ele, recebendo de Deus a orientação e entendendo que ele era um escolhido de Deus, e quando quiseram então fazê-lo príncipe do Egito, ele não aceitou. A palavra de Deus diz que ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E então acontece que, num determinado tempo, após 40 anos, Moisés estava instruído, estava intelectualmente capacitado para assumir funções nas mais variadas áreas, ele observa um egípcio e um judeu discutindo um com o outro. E Moisés, para defender o judeu, vai lá e mata o egípcio e enterra-o na terra. E no dia seguinte, quando ele está passando, alguém revela o caso. E ele então fica assustado com aquele caso e ele foge. E ele vai então para o deserto. E lá no deserto, Moisés fica mais 40 anos apacentando ovelhas. Os 40 anos na vida de Moisés, que foram divididos em 3 períodos de 40 anos a sua vida, os 40 primeiros anos da vida de Moisés, ele foi instruído no palácio em toda a ciência do Egito. Os 40 anos seguintes, e quando ele terminou na ciência do Egito, ele achava que ele era alguém. Então, com aquele episódio, ele foi levado então para o deserto. Isso tudo era o direcionamento de Deus para preparar Moisés. Ele é levado então para o deserto. E no deserto ele passa 40 anos. E quando ele passa 40 anos, que Deus se apresenta diante de Moisés, ali ele aprendeu com a natureza, aprendeu com o gado, aprendeu lições que o marcaram para sempre. E quando Deus o chama, ele diz: quem sou eu? Como que diz? Eu não sou ninguém. E é exatamente quando o homem chega neste ponto, diante da presença de Deus, que Deus pode utilizar-se deste homem. Então, somente uma introdução para entrarmos no assunto realmente dito sobre chamada. A chamada que Deus faz para as pessoas. Então, aqui com relação a Moisés, Deus o preparou 40 anos na ciência do Egito, Deus o preparou 40 anos no deserto, a vida diária, com várias experiências,
para utilizá-lo na libertação do povo de Israel por aproximadamente 40 anos. Então, a julgar por este exemplo, nós podemos chegar à conclusão que Deus se preocupa com que as pessoas sejam preparadas para servi-lo. Não pode servir na obra de Deus, numa determinada função, despreparado. Não. Porque pode ser enganado, pode ser iludido, pode não ter a convicção que necessita para aquela função que desempenha. Com Moisés, Deus nos ensina que 2/3 da vida de Moisés foram utilizados no preparo, os mais variados possíveis. E 1/3 da vida dele, os últimos 40 anos, Deus o utilizou à frente do seu povo. E que liderança teve Moisés? E que legado ele deixou para as futuras gerações que viriam depois para viver sobre a terra? E as lições que Deus ensinou a Moisés e a maneira como Deus se utilizou dele, até hoje, ela impacta a nossa vida. Como nesta oportunidade que estou lendo sobre Moisés e falando do que aconteceu com ele e a maneira como Deus se utilizou dele. Então, existem muitas pessoas que não querem se preparar para servir a Deus. Eles acham que tem o pensamento de que tem uma chamada de Deus, e tendo uma chamada de Deus, ele pode sair assim, de qualquer forma, que tudo vai se encaminhar bem, vai dar certo. Mas não é assim. O chamado, ele tem primeiro o chamado de Deus. Entre o chamado e a realização do que Deus espera dele, há um tempo. E este tempo de espera é realmente o tempo que deve ser dedicado ao preparo cultural, ao preparo experimental, ao preparo espiritual, ao preparo social, ao preparo das relações humanas. São várias as áreas em que as pessoas precisam se preparar, porque ele precisa conhecer as pessoas, suas ações, suas reações, suas respostas, suas interrogações, para que ele então possa, na direção de Deus, chamado por Deus, colocar-se à disposição e ser um instrumento de Deus para alcançar vidas e levá-las a um contato com Deus. Então, este é o primeiro ponto. Ninguém pode ser lançado na obra de Deus sem que tenha preparo. É preciso ter o preparo. E com Moisés aconteceu desta forma. Então, este é um primeiro ponto. Agora, quando Deus chama uma pessoa para o seu trabalho, sua obra, para uma função, que às vezes as pessoas pensam que Deus só chama a pessoa para liderar uma igreja, para ser um pastor, um evangelista. Não, não é assim. Na obra de Deus existem inumeráveis funções. E em cada uma delas, Deus precisa do homem certo, da mulher certa. E então, quando tem o chamado de Deus, tem o preparo. Há pessoas que estão perdendo as oportunidades que poderia ser-lhes oferecida, porque sentiram que receberam a chamada de Deus, mas não se preocuparam em fazer a sua parte. Tem a parte de Deus, mas tem a parte humana. E a nossa parte é nos preparar diante do Senhor. Então, quais são as características daquele que é chamado por Deus, que recebeu de Deus uma chamada? O que é que nós precisamos buscar na vida dele ou dela e avaliar se de acordo há ali sinais da chamada de Deus para aquela vida? Então, em primeiro lugar, esta pessoa precisa ter a sensatez, ou seja, a sensibilidade de ouvir o chamado de Deus. E como é que Deus chama? Deus chama de duas maneiras. Deus chama diretamente, como chamou muitos, chamou Moisés, chamou Abraão, chamou
Davi, chamou tantas pessoas, chamou Samuel, chamou Isaías, chamou Jonas, chamou Paulo, chamou os apóstolos. Esses ele chamou diretamente. O Senhor os chamou e pediu que viessem a ele. Declarou-lhes a sua chamada. Este é um tipo de chamada, a chamada diretamente. E o segundo aspecto é a chamada indireta. Ou seja, Deus chama alguém através de outro. Por exemplo, Deus chamou a Josué através de Moisés. Porque enquanto Moisés está desempenhando o seu trabalho, Deus orienta a Moisés, Josué ainda moço novo, ele se associa e não abandona a tenda em momento algum. Ele estava sempre disposto e ele ficou ali, ele foi crescendo ali, ele foi amadurecendo ali, ele foi aprendendo todas as coisas ali, observando Moisés e a maneira como Deus trabalhava na vida dele. E quando chegou o tempo de Deus recolher a Moisés, Deus disse: chama a Josué e coloca em teu lugar. Então é a chamada indireta. Deus chamou a Josué através de Moisés. Deus chamou o profeta Elias. E Elias fez um grande trabalho. E quando chegou um determinado tempo, o moço de Elias era Eliseu. Ele passou, lançou a capa sobre Eliseu, Eliseu começou a segui-lo, a acompanhá-lo, e quando chegou o tempo, Deus havia dito a Elias o seguinte, que ele iria ser tomado e que ele ungisse Eliseu em seu lugar. Então Elias foi chamado diretamente por Deus, mas Eliseu foi chamado indiretamente, chamado por Deus através de Elias. Deus utilizou-se de Elias para chamar a Eliseu. E assim são tantos outros que acontece à luz da Bíblia. Samuel, Deus chamou diretamente. Deus o chamou através de um sonho, de uma visão. Disse: Samuel, Samuel. E ele então ouviu a voz do Senhor e Deus falou com ele. Tantos outros. Paulo recebeu o chamado de Deus. Quando Deus chamou, ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Agora, através de Paulo, Deus chamou Timóteo, Deus chamou Tito, Deus chamou Aristarco, Deus chamou tantos outros indiretamente. Mas não importa se a chamada tenha sido direta ou indireta. O importante é que, uma vez chamado, ele ou ela deve evidenciar na sua vida estas características que identificam uma pessoa chamada pelo Senhor para executar, desempenhar, realizar uma função na obra de Deus. Nem sempre é aquela função que é vista por todos. Existem alguns que são chamados por Deus e eles trabalham no anonimato. Eles não são vistos, mas o trabalho deles é visto. O trabalho deles é comentado. O trabalho deles é valorizado. Mas eles são ignorados. É como que não existisse ninguém. Mas isso não importa. O que importa para Deus é que os chamados realizem o que Deus encarregou a eles e que Deus, no determinado tempo, é que vai chamá-los e que vai recompensar a cada um pela sua fidelidade, lealdade ou desobediência. Mas cada um vai dar um acerto diante de Deus daquilo que fez com o chamado que recebeu de Deus. Jesus, quando chamou os seus apóstolos, ele passou à beira das praias da Galileia, lá por onde andava, ele dizia: vinde após mim, vem, segue-me. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Então existem as chamadas diretas e as chamadas indiretas. Então, em primeiro lugar, para saber se um chamado, tem que ter uma audição espiritual. Tem que ouvir bem para discernir. Porque a palavra de Deus diz que há tantas vozes no mundo e que se a pessoa não conhecer a voz certa, definida, ele pode ser enganado. Ele pode ser enganado. Então, se a trombeta der o sonido incerto, quem vai se preparar para a guerra? Ninguém. Porque tem o som
certo. Este som é de celebração, este som é de guerra. A chamada, a mesma coisa. Existem tantas vozes que querem ocupar lugar na nossa audição, no nosso ouvido, nos chamando para determinadas coisas, que nós precisamos ter uma sensibilidade para identificar entre as muitas vozes que soam a voz de Deus. E quando entendermos a voz de Deus, dermos a ela a atenção necessária e dizer, como disse Isaías, quando disse, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o anjo apareceu a Maria e falou sobre o nascimento de Jesus, ela disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Então, só precisa ter a sensibilidade de ouvir e precisa ter também a disposição de se colocar na situação em que a chamada, o trabalhar de Deus, possa ser realizado na sua vida. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa ouvir o chamado, certificar-se de que é um chamado de Deus, guardá-lo no coração, não é receber um chamado e sair tocando trombeta. Não, porque Deus o chama hoje, mas vai usá-lo amanhã, vai usá-lo depois, vai usá-lo daqui a alguns anos. Há alguns que Deus usa para um longo período na vida. Há outros que Deus se utiliza por um pequeno espaço na vida daquela pessoa. Mas todos eles, sendo chamados por Deus, eles têm o mesmo valor diante do Senhor nosso Deus. Então, uma vez que foi chamado por Deus, teve a confirmação deste chamado, porque a chamada de Deus, ela se confirma. As coisas de Deus são feitas de maneira decente. Deus fala hoje, daqui passa algum tempo, Deus fala em outra situação, pessoas totalmente diferentes, ou através mesmo da sua palavra, e aquilo vai tocando no nosso íntimo. Olha, isto é Deus me chamando, isso é Deus falando comigo. E às vezes vai por ali, uma conversa desinteressada, e parece que não tem nem assunto, e de repente surge uma palavra. E aquela palavra vem e toca diretamente no coração. E a pessoa cai em si e diz, Deus falou comigo agora. Deus confirmou o chamado para a minha vida. E quando assim acontece, há uma confirmação. Havendo a confirmação de Deus, então segue-se o caminho do preparo. Preparar-se para servir a Deus. E de que maneira que vai se preparar? Em primeiro lugar, precisa-se ter uma vida disciplinada. A vida de quem tem a chamada de Deus não é uma vida desregrada, não é uma vida descontrolada, não é uma vida sem limite. É uma vida disciplinada. É uma vida preparada de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Então a pessoa tem nesta vida uma disciplina, um autocontrole. Ele sabe os limites, os quais ele não pode ultrapassar, porque se isto fizer, ele pode atrapalhar o seu chamado e ficar esquecido pela vida. Em outro lugar, a pessoa chamada por Deus, ele precisa ter humildade. Não pode se arvorar agora, porque eu sou um chamado de Deus e eu fui privilegiado de Deus, eu sou melhor do que os outros. Não. É preciso ter a humildade. Ficar no seu lugar. Reconhecer a sua pequenez. Quem fez o chamado foi Deus. Quem designou a função foi Deus. Quem designou o lugar foi Deus. Quem designou o tempo da execução foi Deus. Então nada partiu da sua orientação, mas partiu de Deus para que você exerça. Então, não conte vanglória, não conte vantagem. Seja humilde, faça o trabalho com Deus e não fique buscando louvor e elogios e aplausos deste ou daquele. Busque honrar a Deus através do exercício daquilo que Ele te confiou. Então precisa ter a sensibilidade auditiva, saber ouvir,
e discernir a voz. Segundo lugar, ter a disponibilidade, estar disponível para obedecer o chamado de Deus. Em terceiro lugar, é preciso ter a disciplina, já dissemos aqui, a disciplina, a humildade e a disponibilidade. Então, audição, 1. Disciplina, 2. Disponibilidade, 3. Humildade, 4. Então, esses são os 4 primeiros pontos. Mas é preciso que tenha também a obediência. Obedecer. Porque Deus vai dar direcionamentos, Deus vai colocar determinadas situações na vida da pessoa que Ele chama, para que ela vá executando. E ela tem que obedecer à risca o que Deus ordenar. Não se pode mudar uma vírgula do que Deus disser. Não, Deus disse assim, mas eu acho que é melhor fazer daquele outro jeito. Não, não caia neste erro, porque você vai perder a sua oportunidade e a sua chamada vai ficar frustrada. Então, o chamado de Deus, ele tem que ter obediência. E para obedecer há uma outra característica, que é a submissão. Então, a pessoa precisa estar submissa a Deus, atento e pronto para receber as orientações de Deus, obedecer e cumpri-las dentro daquilo que Deus determinou para a vida de cada um de nós. Então, já observamos estes pontos. Ele tem que ter um direcionamento. Não deve ser alguém andando a esmo. Infelizmente, existem hoje muitas pessoas que não querem aprender com ninguém, não querem dar atenção, não buscam conselho, não faz uma autoanálise na sua condição, na sua vida, para saber se está progredindo na direção que Deus confiou a ele na chamada, ou se está trazendo algumas dificuldades, e eles vão indo do jeito que vem, eles vão e não tem resultado, não tem frutos, não tem confirmação, e é um peso na vida das pessoas, porque é alguém que não tem direção. É a pessoa que está sem sentido para de onde vem e nem para onde vai. Não sabe o que fazer, não sabe como agir, não sabe o que falar, não sabe como se portar e fica nesta situação. E isto é uma vergonha para alguém que se diz chamado por Deus para determinada função. As pessoas precisam ter responsabilidade, prudência, cuidado e precisam zelar pela maneira como estão se conduzindo para não ferir a orientação recebida de Deus. Eles precisam ter uma visão de Deus, uma visão clara do que Deus requer, para que então possam trabalhar segundo a vontade do Senhor. Então este é mais um outro ponto. E acreditar. Acreditar que o que Deus disse, Ele vai cumprir, porque Deus é fiel. Se nós cumprirmos a parte que cabe a nós, a parte de Deus, Ele certamente cumprirá. E a parte de Deus é conceder a unção, abençoar o que estamos fazendo, confirmar com frutos, com resultados, e a glória seja tributada ao nome do Senhor. Somente a Ele. A mais ninguém. Então este é um outro ponto. É preciso ter temor diante de Deus. O temor é o princípio da sabedoria. O temor livra dos caminhos de morte. O temor nos livra da queda. O temor livra do orgulho, da soberba, da vanglória, porque estas coisas maculam o chamado na vida das pessoas. E eles depois ficam marcados na vida e muitas das vezes não sabem por quê. É por causa do orgulho, da vanglória, da vaidade, do desejo de aplausos, de holofotes, de estar sempre por cima, sempre pela mídia. Não. O melhor lugar do chamado
daquela pessoa que tem o chamado de Deus, é aos pés do nosso Deus. É a boca no pó, é clamando a Ele, é pedindo direção, é pedindo orientação. Como fazer, Senhor, por onde ir, qual o caminho, me dá uma direção, me orienta, me ajuda, me conduza, Senhor, com a tua mão. Não saia aí a torto direito, não, eu sei como vou fazer. Não sabe, não. Precisa depender a todo instante da direção de Deus para a vida. Então, estes são alguns pontos que nós podemos observar que é necessário na vida daquelas pessoas que receberam de Deus uma chamada. Tome como exemplo a Moisés. Moisés, com 40 anos, poderia estar indo lá trabalhar com o povo de Israel, mas ele achou que sabia resolver os problemas e ele foi resolver de tal forma que ele foi apartar uma discussão e em apartar a discussão ele matou um homem. Então de que maneira ele foi apartar esse conflito? Como é que ele foi separar um do outro lá? Que acabou matando um. Isso lhe custou mais 40 anos. O que aprendeu, parece que subiu para a cabeça, e agora Deus disse, não, você vai mais 40 anos, porque agora você precisa aprender o que vai entrar, não na cabeça, mas no coração. E sua vida vai ser marcada pela experiência no deserto. E quando passar este tempo, você então vem, eu vou te levá-lo a realizar o que precisa ser feito. E olha que em 40 anos, Moisés fez muita coisa que ele fez. Está marcado na história e ninguém pode tirar a honra que Deus a ele. E Deus disse, Moisés é o homem mais manso da terra. E Deus disse, com Moisés eu falo boca a boca. Com os outros eu falo por sonhos e por visões, por urim ou por tumim. Mas com Moisés eu falo boca a boca. Então veja a intimidade, a comunhão espiritual que Moisés adquiriu com Deus, que ele tinha esta forma de relacionar-se com Deus. Deus tinha prazer em ter esta comunhão, esta intimidade, este relacionamento com Moisés. E ele quer ter esse prazer comigo, com você, com cada um de nós, com aqueles que somos chamados pelo Senhor. Nós precisamos ter na nossa vida os parâmetros necessários, as características que vão nos identificar que nós temos uma chamada de Deus na nossa vida e que o trabalho que fazemos para Deus é um trabalho que recebemos dele e precisamos fazer de acordo com a vontade dele. Jesus foi o maior exemplo para nós nesta questão. Ele veio a este mundo, ele sendo Deus, despojou da sua glória, veio a este mundo, assumiu a forma humana, mas ele disse, eu só falo o que o Pai manda falar. Eu só faço as obras que o Pai determina. E eu só faço de acordo com o Pai, com o que o Pai me falou. Jesus não fazia nada, dizia, olha, eu vou fazer aqui, não. Eu só faço porque o Pai mandou. Eu só faço porque o Pai disse para fazer. Não seria tão bom se nós aprendêssemos com Jesus fazer somente o que Deus ordena, fazer somente o que Deus determina, fazer somente o que Deus mostra e revela para que nós possamos fazer. Quando nós fazemos de acordo com a vontade de Deus, não dá errado, dá certo, tem frutos, tem alegria, tem cura das almas, cura dos espíritos. Quantos feridos, amargurados, entristecidos, desprezados pela vida? Mas quando tem alguém com a chamada de Deus, esta pessoa é uma fonte de bênção naquele lugar, porque ela traz Deus para aquele ambiente. Ela traz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, é soberana, é gloriosa, é agradável. E as pessoas vão se sentir bem, vão se renovar, vão se levantar, vão se encorajar na presença de Deus. Mas é preciso atentarmos que na chamada de Deus nós precisamos evidenciar essas características. O Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele disse, não me escolheste vós a mim. Não foi vocês que escolheram seguir a mim e fazer o meu querer, não. Mas eu, ele disse, eu, Jesus, vos escolhi a vós
e vos nomeei, quer dizer, escolhi vocês, dei nome a vocês, né? Vos nomeei, para que vocês vão preparados, capacitados e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Vocês realizem a vontade de Deus e os resultados fiquem para benefício da humanidade. Então é desta condição que Deus fala com aquela pessoa que é chamada. Então vamos relembrar as características que precisa ter aquela pessoa que é chamada por Deus. Então, em primeiro lugar, conforme eu disse, ele precisa ter a sensibilidade para ouvir. Ouvir o chamado de Deus e discernir que é Deus que está chamando. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma vez chamado pelo Senhor, ele precisa então obedecer. Precisa obedecer o chamado de Deus. Em obedecer o chamado de Deus, é preciso passar pela disciplina, que é o treinamento, o preparo que a pessoa vai precisar fazer na sua vida para se adequar de acordo com o chamado de Deus. Então vai precisar ter a disciplina, a preparação na sua vida, o controle, entender e reconhecer os limites estabelecidos. Em quarto lugar, precisa ter humildade, não se vangloriar, não se engrandecer, não desprezar os outros, considerar todos e fazer o seu trabalho. Em quinto lugar, é preciso acreditar naquilo que Deus disse que vai acontecer e com certeza vai acontecer. Em sexto lugar, precisa ter a vigilância, o cuidado necessário para não se ensoberbecer com o conhecimento que vai adquirir e achar que intelectualmente está nas alturas. Tenha vigilância, tenha cuidado. As muitas letras podem fazer tropeçar, podem despertar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a vanglória. Em sétimo lugar, a sabedoria necessária. Saber avaliar as coisas e se posicionar diante das situações. Em oitavo lugar, precisa ter a direção de Deus. Saber por quais caminhos Deus o está dirigindo. Em nono lugar, precisa ter a espiritualidade. Ou seja, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Em décimo lugar, precisa ter o temor a Deus, que o temor vai livrá-lo de muitas quedas. Em décimo primeiro lugar, precisa ter a submissão, estar sempre disposto, em cada momento, em cada situação, a buscar orientação e ouvir o que Deus determinar. Mesmo tendo a vontade, o afã de fazer do seu jeito, não. Submeta-se à vontade do Senhor. E por último, a prontidão. Deus o chamou, obedeça, levante-se, coloca-te de pé. Ele disse a Ezequiel, filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Então Deus deseja que aqueles que por ele foram chamados, eles se levantem na sua presença, evidenciem estas características que são gerais para todos nós e que possamos realizar o querer de Deus e cumprir o que Deus espera de cada um de nós. Então que estas palavras fiquem gravadas no nosso coração, avaliemos o nosso chamado, a maneira como estamos trabalhando, o que estamos fazendo, como nós estamos nos posicionando e certamente dentro dessas características nós vamos nos identificar com ela. Se alguma estiver fora, vamos procurar nos alinhar ao que Deus espera de cada um de nós. E fazendo assim, nosso caminhar será seguro, será frutífero, será de alegria, será de regozijo, será de contentamento e o coração de Deus terá
alegria em ver em que nós estamos fazendo de acordo com o que Ele espera de cada um de nós. Que eu e você possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me segundo o teu querer, segundo a tua vontade e para a glória do teu nome. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus, e que Ele abençoe a mim e a você nesta oportunidade, que entremos pelo caminho e saibamos trabalhar para Deus de acordo com o que Ele espera de nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.